Aí, rapaz, eu sei que o Fabinho chega a dar uma palavra, eu não vou voltar não, mas eu quero que não. Aí eu falei, tá bom, Só o vídeo de abertura. Mais um podcast do Apóstolo Luciano. Acho muito legal isso. Vamos lá. Vamos lá, gente. Mais um podcast, nosso 10º podcast, fazendo história, gente. Aí, quem pensou que não chegava, aí, ó. Chegou. E legal a gente comemorar os 10 podcasts com a boca bendita. Isso aí. Quarteto Fantástico reunido para poder falar bem dos outros hoje. Hoje. Só hoje. Vamos dar aí as boas-vindas ao pessoal, vamos entrando. Você que sempre está conosco, né, toda semana, sempre muito bom saber que você está aí do outro lado. Então, abertos aí sempre para as dicas, para as perguntas, para a sua interação, é muito importante para a gente, né, poder desenvolver aqui o nosso bate-papo, tá bom? Sejam bem-vindos a todos, pastor Tavinho, pastor Jonathan, pastor Jetson, boas-vindas para o povo aí, fiquem à vontade, começar por aqui pelo mais velho. Pelo mais velho, aí. Isso aí. Sabe as palavras. Então, vamos lá. Vamos lá, meu povo, mais um podcast, tempo precioso, vamos ter alguns temas, possivelmente. Quem ainda nunca não sabe. Ainda não tem um tema específico, mas a gente vai tratar de possivelmente muitas coisas bacanas hoje, você faz parte disso com a gente, mandando mensagem, e compartilhando o link, que é muito importante.
É isso aí, bom, feliz demais, sempre, mais uma semana aqui. E vamos lá, tô de olho aqui, mande suas perguntas, suas mensagens, já estamos felizes aí de ver algumas pessoas comentando. Vai ser um bate-papo muito bom, tenho certeza, muita coisa boa chegando pela igreja Muita coisa também. acontecendo, né? É. Na igreja, no Brasil. Então, tenho certeza que vai sair coisa boa. É sempre. Pode estremecer uns corações, mas... Daqui só sai coisa boa. É verdade. Não é à toa que é boca bendita. Bendita. É, só sai bênção, aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Bom ter você aqui mais uma vez, mais um podcast. Falei com a Apóstolo nessa semana. Na semana passada não pude estar, estava trabalhando um pouquinho. Fez falta. Mas bom estar aqui mais uma vez. Tenho certeza que você vai gostar hoje. Não troca de canal. Não vá pra Globo Lixo, fica com a gente aqui. Pelo amor de Deus. Por favor, vamos lá, meu povo. Primeiro vamos falar da nossa agenda. A igreja que não para, gente. Eu fico emocionado, cara. Eu fico emocionado. Eu achei que você ia falar que fica cansado. Não, tô cansado você Às também, vezes mas eu fico assim emocionado. Eu fico emocionado. Ontem a igreja estava bem cheia e eu fico emocionado assim, com as programações da igreja, com o dinamismo da igreja, porque no início era tudo muito difícil de acontecer, né? A gente tinha que fazer muita força para algo acontecer. E hoje a igreja simplesmente ela segue o ritmo dela natural. E o ritmo dela natural é numa pegada, irmão. Frenético. É frenético. Frenético. É muito dinâmica a igreja. Então, é uma programação atrás da outra. A gente não precisa forçar isso. As pessoas já estão acostumadas, a igreja já está acostumada. Né? E eu acho que é até legal que quando a gente para assim, gente, não tem nada essa semana, será que a gente está em pecado? É pecado, né? É verdade. Tá Será que faltando será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu esqueci de anotar na agenda alguma coisa, né? É verdade. Então, é muito legal assim, a dinâmica que a igreja vive. E não é uma dinâmica de programação, é uma dinâmica de produtividade, né? Tudo que a igreja faz, sempre pensando em produtividade, sempre pensando em abençoar pessoas, o reino, vidas, igreja, alcançar, né, novas vidas. É sempre assim, e é assim que é a nossa história, né? Vai ser descrita. Então, vamos lá. Primeiro, quarta-feira, gente. Quarta-feira vai ser o culto, né, cara? Com certeza. Quarta-feira vai ser o culto, porque chegando final de ano, acumulou agenda, muita coisa que tem que acontecer, não tem como terminar o ano, encerrar o ano sem fazer essas coisas, e tudo ficou acumulado para quarta-feira. Então vamos lá, me ajuda aí, pastor Jed. Pastor John, que é o homem da agenda hoje. Ele fica me lembrando, fica me mandando mensagem lá do culto para me lembrar da agenda. Vamos lá. Formatura da Escola de Líderes. Você que foi o responsável pela Escola de Líderes, o que a gente pode esperar dessa formatura Nós aí, cara? estamos com uma turma, a gente só teve uma turma esse ano. Até Mas que foi a turma, né, cara? nós estamos com mais de 40 líderes se formando. Poxa, que lindo, cara. Uma alegria assim, imensa estar podendo formar essa galera e eles estão muito empolgados. E a gente vai ter essa grande noite de agradecimento a Deus, né? E apresentando esses novos líderes para a igreja, né? Poxa, que Existe legal. uma expectativa Sempre de boa. frutos, de células, de tudo que Deus vai fazer e colocar em prática aquilo que eles E está entrando na aprenderam. turma, assim, eu acho legal, a igreja sempre está entrando essa turma nova, sempre com sangue, assim, novo. E a gente tem os veteranos, né? Os veteranos estão aqui. E a gente tem Nossa, já são veteranos. nós somos, né? Eu estou de falar que eu sou veterano. A gente tem os veteranos que continuam. Pastor Tavinho, Veterano sim, dos te entendo. veteranos. Pastor Tavinho entende ele falar Veterano isso. dos veteranos é o pastor Jetson. A gente tem os veteranos que estão pegados, agarrados, assim, produzindo, graças a Deus, até hoje. Mas é muito legal a igreja sempre ter esse sangue novo, a turma que chega, que se envolve logo na igreja, na produtividade, na programação, principalmente na visão celular, né, que exige esse envolvimento, essa fidelidade, esse dinamismo. Né, e a partir do encontro com Deus, ano passado, esse ano, nós tivemos assim, um número muito expressivo de pessoas que passou pelo encontro, né, e encerrar o ano aí com 40 ou mais de 40 pessoas se formando. Mais de 40. 43. Pessoas. 43. Se Não me falha a memória. Se formando na escola de líderes. Pode ser, né? Eu até imagino que alguém ouvindo, poxa, 43 pessoas é tão pouco, uma igreja tão grande, sempre tem essa turma, né? Que acha que pode ser pouco. Mas você imagina, cara, uma igreja formar 43 novos líderes num ano. Já teve anos a gente formar mais, mas vamos colocar 43 novos líderes no ano. Existem muitas igrejas, não só na cidade, mas no Brasil, que não ganha 43 almas no ano, cara.
Então, 43 líderes foram 43 pessoas que foram ganhas para Jesus, que foram consolidadas no Conexão, no Encontro, na escola de... Então que deram continuidade ao processo. Imagina, né, que esses 43 seja mais ou menos 10 a 20% do número de pessoas alcançadas. Até mesmo que esse ano nós passamos de 1.000. Sim. Esse ano nós passamos de 1.000. Então, poxa, vai ser uma noite de festa. Você está convidado, você não pode perder. Formatura da nossa escola de líderes, você prestigiar, né, esses queridos irmãos que estão completando essa etapa tão bacana, tão na vida pessoal, ministerial e dentro do reino de Deus, preparados, né, para assumir uma célula. Alguns que já estão, né, já estão liderando Já estão célula. Oficializar. Também, que é a segunda parte da programação do culto, né? Que é a multiplicação e Oficialização. o reconhecimento, né, das células que foram abertas, né, durante o ano. E o que esperar? Quantas células, mais ou menos, a gente multiplica aí? Porque já tem um tempo que a gente não conta, né? Não é nem uma desorganização, não é mesmo? Mas eu já tive assim, umas experiências com números, que eu percebi, pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades, Deus dando uma segurada na questão contagem, cara. Eu tive uma experiência assim na igreja. Tipo Davi, né? Isso que eu ia falar agora. Não. Lembrei de Davi agora. Não, foi igualzinho. Mas olha bem o que aconteceu. Nós tínhamos em torno de, sei lá, umas 180 pessoas quando nós entramos na visão celular. Era mais ou menos isso. A igreja tinha uma frequência de 200 e poucas pessoas. Com mais ou menos uns 2 anos a 3 anos de visão celular, nós fomos para 500 pessoas ou mais. Nós estávamos ainda na casa de Davi, né? O templo não cabia mais, nós fazíamos 2 cultos, era aquela correria, fechava a rua. Eu lembro que nós trouxemos um grupo da Lagoinha para cantar na igreja e fechou a rua, não cabia de gente, entupia e tal. Eu fui nesse dia. Eu era da Ceifa 3. Era da Ceifa 3, Aí nós viemos para cá. Mas quando nós estávamos nesse processo de mudança, eu senti assim, a necessidade, na minha cabeça humana, da gente organizar, saber o que a gente tem, para saber como administrar, aonde nós podemos chegar. Aí eu contratei uma pessoa para a gente fazer um cadastramento de todos os membros. Aí contratei. Mais um recenseamento. Um recenseamento, tipo Davi. Literalmente. Não, agora olha bem, cara. Aí vou fazer o recenseamento. Aí contratamos a pessoa, eu paguei, o cara ficou 30 dias, 8 horas por dia, preenchendo ficha no computador. E trabalhando. E o cara era muito prático, muito rápido, né? Quando estava, assim, faltando, sei lá quantas fichas, pouquíssimas fichas para terminar, cara, o computador deu pane. E nós perdemos tudo, cara. Nós perdemos tudo. Aí, puxa, dinheiro, tempo, que é o pior é você perder tempo, aquela coisa toda. O que nós vamos fazer? Aí, o problema era o programa. O programa não é bom, o programa é isso, o programa é aquilo. Na época tinha muitas empresas vendendo, né, programa de cadastro de igreja. Aí compramos um outro programa e vamos fazer tudo de novo, no programa novo, né? Mais moderno, que tinha foto, tinha mais detalhes da vida das pessoas e pá. Aí vamos fazer. Pão! Mais 30 dias preenchendo ficha. Quando estava faltando assim, sei lá, pouquíssimas fichas para terminar, aí foi o computador que deu pane. O computador travou, porque, segundo, não comportou assim, o programa, não suportou o programa e o trabalho intenso ele não suportou. Travou o computador, cara. Foi doideira. Aí o que nós fizemos? Compramos um computador novo. Resolveu o problema. Vamos resolver o problema. Quando nós compramos um computador novo, quem disse que o programa ficava compatível, cara? Não rodava. Rodava-se uma semana, zerava. Aí eu falei assim, para. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente.
Aí, né, poxa, entendeu, era demais, né, cara? Terceira vez, aí não, tudo novo, não tinha mais desculpa, né? Aí, enfim, aí foi uma experiência, aí nós paramos de contar. Alguns anos depois, aí a gente já com a estrutura aqui e tal, nós fizemos um cadastramento, mas esse cadastramento também nunca fechou, nunca terminou, porque antes de você terminar um cadastramento, pessoas morrem, antes de terminar um cadastramento, pessoas entram, e antes de terminar um cadastramento, pessoas saem. Então, nós nunca conseguimos terminar o cadastramento. Os vazinhos? Com vasinho, com ficha direitinho. Você chega ali no quadro de dízimo, a quantidade de envelope que tem ali vazio, de gente que nunca usou o envelope, por quê? Porque ele foi recebido como membro, ele recebeu o número, mas ele não voltou. E um monte de envelope ali, né, que não tem número, porque a pessoa dizima, ela é fiel à igreja, mas ela nem foi recebida como membro, então nós nunca conseguimos fechar o cadastro. Então, tem gente que vê quantos membros você teve, rapaz? Nós temos gente. Não entra nessa, Não entra nessa pergunta, não, porque nós temos gente. Eu acho que o nosso melhor parâmetro é o culto da virada, né? Porque eu acho que no culto da virada é o único culto que a igreja inteira vem. Todo mundo vem. Né? Que não falta ninguém. E quando a igreja inteira vem, o templo não cabe. Essa é a nossa. É verdade. Essa é a nossa contagem, né? Culto da virada, você olha aquele irmão. Que só vem. Igual aquele irmão tá vivo. Igual aquela turma daquela outra religião que só vai no dia do batismo. Tipo aí, só vai no culto da virada. O mais X do culto da virada, você fala assim, poxa, eu tô sempre aqui. Tá bom. Eu tô sempre aqui no culto da virada. Acho que o problema sou eu, então. Eu não tô te vendo. Eu tô sempre aqui no culto Onde da eu virada. estou, então? Acho que o problema sou eu, né? Vambora. Muito legal, muito legal. Então, É de sentir para a família. isso aí. Então poxa, é bacana isso aí. Então nós vamos ter essa multiplicação, expectativa também grande. Não sabemos mais quantas células temos, que foi outra coisa que nós contamos. O máximo que nós chegamos foi a 498 células. Né? Depois nós tivemos uma redução muito grande e tudo mais. Né? Hoje eu também, de fato, eu não sei quantas células nós temos. Mas no ano da maturidade a gente percebe que as nossas células estão muito maduras, não é verdade? Isso aí. Elas estão muito sólidas, né? Algumas crescem mais, outras crescem menos, mas estão muito sólidas, né? Às vezes a gente abria 50 células, 100 células, aí de repente fecha 20, fecha 30, porque não tinha essa solidez, essa maturidade. Então hoje talvez a gente nem multiplique tanto, mas a gente tem células mais maduras, mais sólidas. Nossos líderes estão mais sólidos, mais maduros. E não para de crescer. E não para nunca, cara. Isso que é saudável, né? O corpo vivo, a gente aprende isso na visão, né? O corpo vivo, saudável, ele cresce. Tem que crescer. E a gente vê isso acontecer hoje em dia de forma muito natural. Às vezes tem uns estirões, verdade. dá aquela crescida grande, às vezes menos, mas continua crescendo. Não Acho pode parar. Muito legal. O importante é se manter E constante. nós vamos comemorar isso quarta-feira, né? Junto com esses irmãos, celebrar isso. Mais uma oportunidade, mais um motivo, né, para você estar conosco quarta-feira, culto de multiplicação das células. Com certeza tem algum irmão assumindo uma célula, alguma pessoa, algum amigo que vai estar assumindo uma célula, e é importante ter você aqui para dar aquela força e dizer, poxa, parabéns por esse passo. E uma oportunidade também de você que não está em célula. Confessar o seu pecado. Gente, procura um dos pastores, confessa. Às vezes eu ouço pessoas, às vezes falo, mando mensagem, eu não consigo me adaptar à visão. A visão a visão não tem a ver com a nossa igreja, a visão tem a ver com a vida da igreja bíblica. Eu vejo assim com muita naturalidade. Né? Durante um tempo, eu acho que a visão celular ela cometeu seus erros, nós cometemos erros dentro da visão celular, muitos. Né? E eu acho que um dos erros que a gente cometeu é justamente tentar implantar uma visão, implantar como se fosse um método e, de alguma forma, obrigar as pessoas a fazer parte disso. E hoje, totalmente diferente, muito mais maduro, tudo muito mais maduro, se tornou simplesmente a vida da igreja. Como é que a gente consegue imaginar uma igreja sem célula? Não dá. Não dá Já para imaginar. Então, mas eu atribuo essa maturidade na multiplicação, na maneira de enxergar o novo líder, esse sucesso, do crescimento contínuo. Eu atribuo isso.
Porque as pessoas elas não estão ali preocupadas em agradar um líder para assumir uma célula, sentindo Ou bater obrigadas, meta. ou bater meta, preocupados com o número. É muito mais do que isso. Simplesmente cumprindo um propósito. Eu entendi que eu posso, eu estava orando sobre isso ontem, né? Eu entendi que eu posso abrir as portas da minha casa para abençoar pessoas. Né? Eu estava conversando com um amigo e ele falando, né, com tudo isso que aconteceu comigo, ele, rapaz, você abriu sua casa para outras pessoas? Eu falei, abri. Aí, olha o que aconteceu. Eu falei, é incomparável o número de pessoas nesses 15, 20 anos que eu abro as portas da minha casa, quantas pessoas tiveram o casamento restaurado, quantas pessoas foram libertas das drogas. Pode uma experiência da negativa, prostituição. né? Por causa de uma experiência negativa, eu não vou parar. Não pode. Então, eu acho que essa... Vamos levantar o muro, colocar uma cerca. Isso aí. Nos armar, Os anjos já estão lá. como pudermos nos armar. Exatamente, vamos mas continuar pregando deixar o de evangelho. abençoar vidas por causa Exatamente. disso. Isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Mas tem uma coisa também, 2 movimentos, né? Vocês mais do que eu, o apóstolo sabe disso, explicar isso melhor, mas o primeiro movimento da visão foi implantação, que é pioneiro e é muito mais complicado e difícil. Você trazer uma nova cultura e falar, é assim. Que tem que ser. Agora, hoje em dia, vamos lá, não sei, o senhor vai poder dizer melhor, 15 anos, 20 anos pra cá, quem tá nascendo na igreja, quem tá... Não conhece outra Não igreja. conhece outra realidade, então entra nessa cultura de A forma muito mais dinâmica. natural É. e entende assim, poxa, abriram a porta para que eu pudesse ser alcançado, por que eu não vou abrir a porta para que alguém possa ser alcançado? E muitos, quando precisam sair daqui, têm Sentem falta. dificuldade de se adaptar em outro lugar. Porque não tem já a célula, não acostumaram tem a comunhão. Não, É. essa questão da célula. Então fica aqui até uma palavra, né, para aqueles que hoje eu tô traumatizado porque tem essa turma que tem as feridas, né, as perebas da alma. e Tem tal. as feridas, mas querem continuar com elas. Desculpa a sinceridade, mas a verdade é essa. Porque Porque todos nós temos feridas, temos traumas. Ser Eu já ferido faz parte da vida. Eu me decepcionei com tantos líderes, nem por isso eu deixo de ter um líder, de honrar o meu líder, de ser líder, de motivar as pessoas a serem líderes. É vida que segue, vira entra- página. Então, por favor, entra deixa eu te dar um conselho, eu estou sincero demais. Tá. Vai lá. Vira página, pelo amor de Deus. Não, porque em 1900, vovó era mocinha, aí o meu líder me decepcionou. tratou mal, não me atendeu. Porque lá em 1700, Guaraná de Rolha, o meu líder fez isso, falou assim comigo. Eu chorei tanto. Amém. Vira página. Vambora. Guaraná de rolha era da sua época? Não, é sua. Não é da minha, não. Eu falei pensando em você. Não é da Eu ia minha, falar- não é da minha, não. Eu falei, 1900, vovó tinha pedido. O pastor pode falar essas coisas. Eu falei, né? Mas, gente, você tá terrível hoje da bola. Da pior que bola. apóstolo Da hoje, bola, Pra compensar a semana passada que eu não vi. Então fica aí uma dica, um conselho, sei lá como você quiser receber. Você se dá uma nova chance dentro de uma célula, sem cobrança, sem forçação de barra, simplesmente viver a célula, né, poder estar ali produzindo, ganhando uma alma, levando uma pessoa para uma célula, estando ali na frente, consolidando, né? E quarta-feira a gente vai estar celebrando isso, na multiplicação daqueles que estão dando continuidade a isso, poder desenvolver o seu ministério, porque para mim não existe um lugar mais saudável para você desenvolver o seu ministério, seja ele qual for, seja ele pastoral, seja ele de ensino, seja ele o que for, de intercessão, de libertação, seja o que for, você desenvolver o seu ministério dentro da sua célula, você cuidando de pessoas, né? A célula tira esse estigma, essa ideia de que eu preciso de um altar para eu ser útil, né? Eu preciso de vidas para eu derramar sobre elas aquilo que Deus me deu. E mesmo que Deus queira te levar às multidões, seja fiel no pouco, no É, início, por aí. com 4 pessoas, que Deus vai te Vai te levar a multidões, multidões, né? Isso é um processo. É verdade. Então eu vejo assim a visão celular como o desenrolar natural da história da igreja. A igreja bíblica é uma igreja que necessita da comunhão de casa em casa. É por aí. Mas o que é que nós vamos ter quarta-feira? Vamos ter Renato Rubim, cara. Renato Rubim. Sempre uma palavra de ensino, sempre. Ele é fera. É um ele presente. Não, Renato, fera. Renato é um barato, que a gente já começa a rir quando ele sobe no altar com aquele monte de livro, aquela pilha de livro, né? Porque ele vive disso, né? De um ministério itinerante. Mas o Renato é diferente, o pastor Renato é diferente, porque ele tem esse ministério itinerante, né? É a vida dele, o chamado dele, o cara que tem mais de 40 livros escritos, não é qualquer um, né? Não é qualquer pessoa.
Mas ele leva a igreja muito a sério. Porque há alguns anos atrás, eu tive assim, algumas decepções com pregadores itinerantes. Até coloquei no meu coração de não trazer mais. Né? Por quê? Porque às vezes o cara que tem esse ministério itinerante, ele não sabe como é a vida da igreja. Ele não sabe como é que é. Não sabe a realidade. Não sabe, mas ele respeita muito, ele vive muito a vida da igreja. E ele abençoa muito, né, cara, a vida da igreja. A palavra, muito, o cara muito. muito grande. E depois que eu falo com ele, que foi do outro lado umas 2 ou 3 vezes, né? Cara, que teve mais de 90% do pulmão tomado por Covid, cara. Teve gente com 40%. Lá e voltou. Teve gente que 40%, 50% não voltou, cara. Ele teve 90% ou mais e voltou. Aí eu falo com o rapaz, você voltou melhor, cara. O que você viu do outro lado? Será que você viu o anjo lá, beijou o pé do papai e voltou? Cara? Você voltou melhor, cara. Voltou melhor. Então vai ser uma noite assim, vai ser uma festa. É culto de missões também. Sim. É culto de missões, quarta solidária, né? Pastor Renato, formatura da escola de líderes, multiplicação de células e legalização, né? Reconhecimento das células já abertas. Essa é a nossa programação de quarta agora, a partir das 20 horas. A gente tinha que ter começado a marcar esse culto para mais cedo. Isso que eu ia falar. Deve ter lá para 2 hora. da manhã, 3. Mais ou Venha menos. preparado, tá? A gente podia ter começado mais cedo, marcado para mais cedo, para a gente ficar mais à vontade. Mas vai ser uma noite de festa. Vai Ser uma noite tremenda. Vai ser uma noite tremenda. E domingo nós teremos a Rede da Família, tão esperada a Rede da Família. Né? E foi uma iniciativa do pastor Jedson. Essa é a terceira? Terceiro pastor Jedson que teve a iniciativa. Quando ele me falou a primeira vez, eu falei, meu Deus, será que isso vai dar certo? Mas eu aprendi um negócio, cara, que faz parte da liderança, né? Faz parte da liderança. Até mesmo porque eu, como líder, acho que uma das funções do líder é plantar no coração de vocês essa coisa de sonhar, de ter uma iniciativa, de querer criar algo. Então, eu sempre semei isso na vida de vocês. Então, quando chegam com as ideias meio doidas, eu falei, meu Deus, será que é isso e tal? Aí chega esse cara com essa ideia da rede da família, como fazer assim e tal. E eu falei assim, vamos lá, cara, vamos lá. Não, eu cheguei Vamos ver assim, o que vai eu vou dar. misturar risco e rabisco, eu vou ficar achando, não sei quem. Vou misturar, aposto. Vai ser legal. Eu falei, ele não tá acreditando. Deus colocou no meu coração. Não, mas eu não puxei pra trás, não. Não, Pelo sim, contrário. apoiou. Apoiei. Eu ficava pensando, onde isso vai chegar, né, cara? Onde isso vai chegar? Mas quando a gente olha para a história no geral, tudo na história no geral, as coisas que deram certo, elas começaram. Para dar certo, elas começaram. De alguma maneira. De alguma forma, elas começaram. Verdade. Então, eu aprendi, cara, quando eu lembro do pastor Narciso, nós vamos estar lá na outra semana, né? Quando falou comigo que Deus me chamou, que eu vou para Guarapari abrir uma igreja. Eu falei, amém. Eu pensando dentro de mim, rapaz, você é doido, você está tão bem aqui, fica quieto, né? Mas se Deus falou, cara, então eu aprendi. Então vamos lá, vai lá, porque se Deus falou, se Deus colocou isso no seu coração, vamos embora. Que a gente não sabe onde isso vai chegar, né? Qual o propósito que Deus tem por trás de uma iniciativa. E quantas pessoas foram abençoadas, né? Através da Rede da Família, né? Que isso, Foi muito. Então, Rede da Família, domingo, e uma programação diferente. Começa às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã a gente tem a segunda chamada. Pode falar agora ou vai falar depois? Do seminário. A gente está abrindo para outras igrejas. E para você aí que por algum motivo teve alguma dificuldade para estar presente na primeira parte lá do processo seletivo, a gente vai fazer a segunda chamada agora. Domingo às 8 horas da manhã. E fica aqui uma chamada para todo mundo. Você que deseja aprender da Bíblia, faça um seminário. Eu sempre conto o meu testemunho, né? Porque quando eu fui para o seminário eu não tinha nenhuma convicção de chamada, não tinha nem nenhuma pretensão de ser um pastor, né? Eu só queria, eu sentia uma necessidade, eu era um líder de mocidade, eu tinha uma necessidade de saber mais da Bíblia, para eu poder ajudar o meu pastor, para eu poder cuidar dos jovens da igreja. Então, eu fui para o seminário sem nenhuma pretensão de ministério, eu só queria aprender mais da Bíblia, só isso, né? Então, de repente, essa é a sua realidade, né? Eu não tenho uma chamada e tal, mas queima no seu coração essa chama, esse desejo de aprender mais. Não existe um lugar melhor do que um seminário, principalmente presencial e
melhor ainda dentro da sua igreja ou dentro de uma igreja, de um contexto que você sabe que trata a Bíblia com muita seriedade. Essa é a nossa marca, né? O legal é a neutralidade teológica. Porque É. a tendência é dos professores, né, da instituição sempre puxar para Puxar para o lado. E aqui a gente sempre teve esse cuidado. Mas essa é uma marca nossa, né? De sempre zelar pela Bíblia. Eu estou aqui há quase 30 anos, vou fazer 29 anos que eu estou aqui. Eu não era nem nascido. Ele não é nem nascer de novo. Pode ser. E desde que eu cheguei aqui, que todo ano eu motivo a igreja, vamos ler a Bíblia toda, ler a Bíblia toda, ler a Bíblia toda. Enfim, então a gente sempre levou muito a sério. Então, 8 horas da manhã vai ser o processo seletivo, segunda oportunidade, né? E o último? E o último, porque não tem mais como. Até mesmo porque nós já temos mais pessoas Já estamos do que extrapolando, vaga, né? Já temos mais pessoas do que vaga. E vai ser a partir dessa segunda seleção aí que nós vamos fechar o número de matriculados. Então, você aí que tem esse desejo, venha 8 horas da manhã, faça a sua inscrição no aplicativo da igreja. Tem uma taxinha de R$20, só para ajudar na administração, né? E também para você dar uma valorizada, porque é um processo seletivo, tem um valor, né? Tem um preço para isso aí. E faço domingo às 8 horas da manhã. E depois? 8h30, logo ali, É. a gente vai ter uma classe especial para os novos convertidos que vão estar se batizando, porque domingo também vai ser batismo. O último do ano. É o último do ano. Tudo agora é o último do ano. Tudo é o último. Último curso de missões, último tudo agora. Então, para quem aí está se preparando para o batismo, tá, né? Já se decidiu, a gente viu aí alguém, Neide, se eu não me engano, falando que vai se batizar, muito feliz. Então esteja aqui 8h30. Então, se você tem alguém na sua célula, alguém que você conhece, esteja anunciando, esteja incentivando a estar aqui às 8h30, que a gente vai ter uma classe. É só para poder trazer mesmo o entendimento, O fundamento, né? Isso aí. Para fazer com... E eu sempre oriento o seguinte, se você não é batizado, venha para a classe do batismo. Eu não tô preparado, eu não estou sentindo, eu me converti tem muito pouco tempo. Venha para a classe do batismo. Você vir para a classe do batismo significa que obrigatoriamente você vai se batizar. Mas é uma oportunidade de você aprender o que é o batismo. Tirar as dúvidas. No último batismo que nós tivemos... Tirar muitas dúvidas. Tira a dúvida, né? No último batismo, ou no penúltimo, não me lembro, teve uma irmã que chegou e falou assim, pastor, eu estava aqui agora na classe aqui, eu não ia não, mas eu posso ir. Aí eu falei, pode, deve. Mas talvez a pessoa se sinta despreparada por não saber o que é. Então, venha. E não só não saber o que é, e não saber da seriedade que é, do como o batismo faz parte de um processo do desenvolvimento do nosso compromisso com Deus, da nossa salvação em Cristo. É muito, muito importante, né? Nós temos pleno entendimento bíblico, né, que o batismo em si ele não salva, mas ele é sim uma exigência para os salvos, né? É uma coisa estranha, o meu testemunho, eu novo convertido, e tudo meu sempre foi muito Intenso. Precoce, né? Muito rápido, muito intenso. E Deus tem essa forma de tratar comigo até mesmo porque Ele sabe que se eu ficar parando muito para pensar, eu acabo não dando os passos. Hoje não, né? Hoje eu já posso parar, já posso pensar, mas há 35 anos atrás, né, um garoto de 19 anos, assim, que vinha de uma vida muito intensa, de forças armadas, essa coisa toda, então tudo meu sempre foi muito assim, vamos. Então eu lembro que eu me converti assim, no finalzinho do mês de setembro, fiz agora 35 anos de convertido, foi mais ou menos novembro, ia ter um batismo na igreja. E eu estava lá na classe, irmão. Estava lá na classe. Quem foi minha professora na classe para preparar. Aí eu, não. A hora é agora. Hoje, eu não sei hoje, mas muitas dessas pessoas, elas não deram continuidade na caminhada cristã. Muitos desviaram e tal. E a gente sabe que a vida cristã, ela exige esses passos. Ou você cresce, ou em algum momento você vai estagnar. Então, não tem que estagnar. Se você aceitou Jesus, a nossa igreja tem esse dinamismo da conexão e tudo mais, né? E o batismo faz parte. Se você não é batizado,
Se você tem alguém na sua casa que frequenta a igreja, que já entregou a vida a Jesus, né, que ainda não foi batizado, venha domingo, 8h30 da manhã. Participe da classe, sem nenhum compromisso nem nada, mas você vai poder tirar dúvidas, fazer perguntas e ouvir a respeito da necessidade, da seriedade do batismo, e pode ser aí uma luz para orientar você e dirigir você numa decisão importante na sua caminhada com Cristo. Eu me converti no mês de abril, né? Numa igreja batista, lá na 7ª igreja batista, pastor Camilo. E eu lembro que o batismo era em junho, julho, estava frio. Aí um amigo lá da igreja falou assim, eu não vou não. Tá Vou frio? encarar esse frio. Aí eu lembro que eu falei, não, eu vou. Aí eu me batizei, sem ter o conhecimento correto do que era batismo, sem ter o entendimento, né? E eu lembro que eu dei uma desanimada depois. Minha mãe falou assim, não, você é batizado. Você agora se batizou, você vai ficar na igreja. Porque depois que batiza, Não pode voltar, não. isso foi um estímulo para eu continuar. Ih, pô, sou batizado agora, né? E, Posso até pisar na bola, mas vou ficar aqui dentro. mas o meu amigo, depois, ele não tinha um estímulo. E esse foi o estímulo para continuar. Não continuei lá na igreja, fui para a Ceifa 3 depois, mas continuei firmado, né, nos caminhos do Senhor. Mas o meu amigo falou assim, não, eu não tenho compromisso. E a falta de compromisso ali, né, do batismo naquele momento fez com que ele não se firmasse. E hoje você é um Tá no mundo pastor. até hoje. Hoje eu sou um pastor. Como é que um passo é tão importante, né, cara? A gente não pode parar. Vida cristã, ela tem essa dinâmica. Você não pode parar. Né? Não pode. E eu sempre digo assim, que uma das coisas que diferencia o cristianismo autêntico de qualquer questões religiosas é justamente o dinamismo. Porque a religião, ela parece ter um teto, né? A religião tem um teto, a religião tem um limite. Chega num ponto assim que ela não tem mais graça, não tem mais para onde ir. É o teto da religião. O cristianismo não. Quem caminha com Cristo, cara, você tem coisas novas o tempo todo, independente da igreja, é a sua vida, o dinamismo. Porque Deus é uma fonte inesgotável, de né? experiências, de crescimento e de oportunidades. Né? E o batismo faz parte desse processo. Quem crê, batiza. Né? É, lógico. Se você não é batizado, venha para o curso. Venha que você vai... Pastor John deu uma apertada no culto. Domingo pela manhã. Quem crê for batizado, hein? Ó, presta atenção. Hein? Tá apelando, não sei né? não, cara. Tá apelando. Eu falei, Alexandre, mola, tá apelando. É por aí. Aí depois nós temos o culto às 10. 10 horas, culto da manhã. E às 14 horas. Não, às 11 tem o batismo. Às 11 tem o batismo. Não, perdão. 11 horas do batismo. Nós temos o culto às 10, que tem a profissão de fé desses irmãos, né, que eles sobem no altar, para que a igreja os conheça, eles fazem a profissão de fé deles. E quando terminar o culto às 11 horas... nós teremos nosso batismo. E fica aí a oportunidade de chamar os familiares. Poxa, é uma festa, né? O culto das 10 muito aqui, importante, né? é legal. muito legal, É um momento único para você trazer os seus familiares para estar aqui junto, né? É sim. Acho que É um bacana momento isso. muito especial. Né? A Show família de tá bola. junto. A família E assim, eu tenho um parente, um amigo que não é cristão. Cara, mas você fala, poxa, é o meu batismo. É o meu momento. É, vamos viver esse momento comigo. Vai lá, é tão importante pra mim. E para você que entende a importância de ganhar almas, é o momento de você atrair pessoas para cá para que essas pessoas sejam alcançadas. E vejam o seu testemunho. Sim, isso aí. Veja o seu testemunho. Isso aí. Aí tem o batismo às 11, pô, vai para casa almoçar. Quem pode ir para casa Quem almoçar? pode, né? Quem pode? Porque tem gente Quem pode? Vai emendar que direto vai aí. emendar, porque 14 horas começa a Rede da Família. Isso aí. Uma programação intensa, né? Ainda está sendo fechado, porque ainda tem algumas... Eu acho que já tem uns pauzinhos para mexer, gente que vai entrar, gente que não Já vai entrar. mexi os pauzinhos, já. Tem mais pauzinho para entrar. Já mexi, já. Então nós temos a Rede da Família, começa às 14 horas, vai emendar. E nós temos aí uma disputa em jogo. Exatamente. Quem vai ganhar esse negócio, cara? O interessante é Quem vai ganhar? desigualdade, porque os dois ficaram contra mim. É? Tem um racha aqui, ó. Aí, Rachou o negócio aí, aqui, ó. aí, Rachou o E negócio. quem vai ganhar? Mas aí, eu já sei quem vai ganhar. Quem? Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Tá bom? Não adianta vir com exército de não sei quantos mil, 120. Eu vou com 300 ali e vou vencer a batalha. Não adianta vir com 2 pastores. Pode vir. Eu vou ganhar essa. Já é. Na verdade, eu já ganhei.
Pela Olha, altura você é Davi, eu sou Golias, sem sombra de dúvida, né? Então já sabe que vai Pela ganhar. né? altura. Fala muito, né? Vai, Gui, Fala vai, muito, vai, fala vai, muito. vai ser legal essa Fala disputa, cara. Vai ser muito. legal, vai Vai ser ser legal. legal. Tá sendo legal é o envolvimento, cara. Envolvimento da equipe. Poxa, eu tô feliz pra caramba. Mas eu posso Bacana, dizer, afirmar o bacana seguinte, demais. que mesmo os irmãos que não são da nossa equipe, por exemplo, estão nos ajudando, porque todo mundo participou do Lava Jato e a gente... Foi muito bom, muito bom. Não consegui lavar Foi com os muito carros. bom. Ah, segundo, eu tava pregando, não sei, cara. Quantos carros dá no Do estacionamento. Estacionamento Uns lotado. 30, 40. Vamos mais ou menos isso. Não sei, por essa média O aí. estacionamento tava lotado. Mas o legal, agora falando sério, o legal é que teve discípulo do pastor Jetson, que óbvio que tá ajudando lá na equipe dele, que entrou com o estacionamento e entrava na farra, brincava, dizia como é que eu vou ajudar a outra equipe, mas num clima muito saudável, de descontração, Maduro. entendendo Maduro. que o final, o que ele arrecadar, o que a gente arrecadar, o que a outra equipe arrecadar, vai pro mesmo fim, Independente mesmo da equipe destino. que vai ganhar, né? E- É legal de falar sobre isso, porque tem você que está assistindo aí o nosso podcast, que talvez não saiba do que nós estamos falando, é porque toda a Rede da Família, essa é o terceiro ano, né? E é feita uma arrecadação de alimento e também de contribuições financeiras e toda essa arrecadação, todos os alimentos e tal, são destinados às obras sociais, não só da nossa igreja, que nós já fizemos doações. Sim, Teve um ano que foi mais de não sei quantas toneladas, a nossa igreja não tinha condições de fazer toda a distribuição, então nós distribuímos para outras entidades, inclusive não evangélicas, que são sérias na cidade. E isso é um ato comum, nossa igreja fez isso algumas vezes, né? Sempre E- socorre, né? Sempre Petrópolis, socorre, teve um problema, a teve, gente ajudou. Friburgo também. Friburgo, Tal. E a contribuição financeira vai não só para a assistência social, mas também para os nossos projetos missionários. Né? E os nossos projetos missionários, rapaz, eles são muito legais. Que é muito legal ouvir o testemunho. Eu tenho um amigo, né, ele estudou comigo no seminário, ele é um africano. Nós tínhamos quatro africanos na minha turma, eram 4 africanos. O Armando, eu acho que já faleceu, os outros eu não sei qual foi o destino deles, e eu tive o prazer de reencontrar o pastor Joaquim. O Joaquim era aquele mais da dele, e ele era Pacato, né? pacato, mas o Tranquilo. Joaquim era um doce de cara, que cara educado. Mas a gente olha aqueles caras africanos, tal, os irmãos muito simples, e nos dias de culto de missões com aquelas roupas todo coloridas. Rapaz, um era engenheiro, o outro era formado, todo mundo assim, porque a gente parecia, porque eu era um menino de 21 anos, a maioria da turma era assim, ele já era um pouquinho mais velho, mas não parecia, porque essa cor preta esconde idade pra caramba, né? Os caras já com, sei lá, com 30, com 30. Tem 53 e ninguém Ninguém diz. diz, pô, É por isso que a gente fala que ele é o É, ancião. o ancião. Então, os caras eram mais velhos, a gente não sabia que eles eram tão mais velhos, e eu acho que os 4 tinham formação universitária, né? Mas muito simples, e um deles, o pastor Joaquim. Eu tive o privilégio de reencontrar o pastor Joaquim depois de anos, e o pastor Joaquim desenvolve um trabalho com crianças, um trabalho muito legal. Estou querendo lembrar, e um dos projetos ministeriais é criar uma agricultura para dar uma autonomia financeira para Que legal. o povo dele, para a Bacana, comunidade bacana. carente. E é uma região que tem uma espécie de perseguição religiosa. Tem. Aquela região da África, hoje, o islamismo cresceu muito, né? Mas o que me marcou, assim, na experiência com o pastor Joaquim, que teve um dos anos que quem é responsável por essa parte de administrar a finança de missões é minha esposa, né? E ela mandou uma oferta maior. Por causa da Rede da Família, mandou uma oferta maior. E ele, assim, emocionado do outro lado, mandou assim, uma mensagem agradecendo, dizendo: eu nunca recebi na minha vida uma oferta desse valor. Mas isso não tem preço. Bacana. cara. Poxa, cara. Então saber que o que vai ser arrecadado, dependendo de quem vai ganhar, quem vai para nossas contribuições, motivadas por uma brincadeira, né, da equipe,
tá salvando vidas, cara. Tá mudando vidas, famílias, situações financeiras. Os nossos projetos missionários, as nossas alianças missionárias, elas são muito sérias. A gente sempre foi muito seleto com isso, porque tem muito aventureiro, tem muito turista no campo, né? Tem muito turista no campo, mas tem muita gente séria. E os nossos missionários, que a gente tem parceria, são muito sérios, né? O pastor Osnei na África. Gente, o pastor Osnei faz um trabalho com a família, cara. É apaixonante, cara. Família inteira Quantas igrejas ele já não abriu, né? Poxa! Montou, literalmente. Né? Montou. E sabe onde que ele aprendeu a montar? No acampamento, cara. Você acredita? Mesmo? Que eu levei no acampamento, uma das vezes que ele veio aqui, ele ficou olhando para aquela estrutura lá do refeitório. Ele ficou olhando, estou vendo ele olhando e tal. E eu acho que ele, eu não sei se ele tem alguma experiência com solda, não sei. Eu sei que ele ficou olhando, irmão. Eu sei que ele voltou para a África. E ele começou a construir os galpões das igrejas, escola, ele já construiu escola, ele construiu alojamento, ele já construiu igreja, tudo baseado na ideia lá do nosso acampamento. E ele confirmou presença, vou fazer a chamada de vídeo com ele. Aí, na Rede da Família. Na Rede da Família, legal, pastor Osnei. Pô, tinha que fazer com o pastor Joaquim também, cara. Vou entrar em contato com ele ainda hoje. seria Pastor Silvio do Nepal também já confirmou presença. Que é outra experiência que a gente tem tremenda. Gente, se você não segue aí nas redes sociais, são pessoas que vale muito a pena seguir. Africa for Jesus, vale muito a pena você seguir para saber o que eles estão fazendo, inclusive estão no Brasil. Menina dos Olhos de Deus, no Nepal, pastor Silvio, pastora Rose. Vale a pena demais você estar por dentro do que esse povo está fazendo, resgatando meninas do mundo da prostituição, e falar isso da realidade de Nepal, Camboja, aquela região lá que é uma pobreza muito grande, né, e a mulher não tem valor nenhum, né, e é descartada. Um pai vende uma filha por $100, troca por uma bicicleta. É doideira, né? E esse trabalho da Menina dos Olhos de Deus é lindo. Eu não sei quantas casas eles têm hoje, né, mas nós participamos desse projeto desde que começou. Ele me mandou um vídeo há um tempo atrás, e no vídeo eu vi uma escola, eles abriram uma escola. Mas no vídeo... Eu não contei, né? Não tinha como contar, mas devia ter pelo menos ali umas 200 crianças. Aí eu falei assim, rapaz, E a primeira casa, porque quando Deus confirmou o chamado dele, foi aqui. Ele veio aqui pregar. Aí eu numa reunião com novos convertidos, estavam preparando para o encontro, alguma coisa assim, eu dei uma palavra. Aí quando terminou, eu estou vendo o pastor Silvio chorando. Aí ele era dentro do cine, eu monte, ele, meu amigo, Deus falou comigo, eu vou pro Nepal. Eu falei, rapaz, eu falei nada de Nepal aqui, você é doido, cara, nem sei onde é Nepal. Deus falou comigo. Então foi aqui que Deus confirmou. Eu fico, fico tão feliz de fazer parte, né, da história dessas pessoas. Aí eu falei com ele, rapaz, se você for, a minha igreja vai pagar o aluguel da casa lá, pelo menos durante o primeiro ano, a gente garante. Nós pagamos durante vários anos o aluguel da primeira casa. Quem pagou foi a nossa igreja, com as ofertas de missões. E essas meninas hoje já são... Não, tem médicas, tem mais de uma médica, pastoras tem mais de não sei quantas pessoas, e casadas. Você imaginar, poxa, uma menina que estava condenada a morrer de uma doença, no lixo. de uma doença qualquer lá, com 16, 17 anos, lá, jogada no lixo, que nem enterro ia ter direito, nem de um sepultamento. Né, e descartada pela sociedade, porque era uma prostituta, e essas meninas são resgatadas, a dignidade é resgatada, tem um encontro com Jesus, aí aparece um rapaz, um marido, poxa, isso não tem preço, cara, formar uma família, vencer os traumas, porque uma menina que foi abusada sexualmente, sei lá, mais de 10 relações no dia, você imaginar que uma menina dessa vai querer casar, vai querer ter sexo. E a grande maioria ainda na infância, né? Então você vê que o poder do evangelho de restaurar mesmo na vida os sonhos dessas crianças. Falando do pastor Silvio, acho que daqui só eu e o senhor, nós fizemos um encontro lá no Encontagem. Foi em Contagem. E como foi importante, cara, como foi marcante, assim, o momento que o pastor Silvio, a forma que ele nos tratou. Foi algo assim, eu falo com ele que ele foi responsável por muitas coisas que Deus fez na minha vida. Eu sou muito agradecido, poucas pessoas podem declarar isso, eu acho que na igreja hoje, eu acho que eu, César, Léo Lupemac, eu acho que só nós três, que o apóstolo trabalhou no meu encontro. Ele lavou o banheiro que eu usei. Lavei. Ainda deu uma diarreia na turma lá. Deu diarreia. O mó bravo lavar o banheiro lá, a turma com diarreia.
Deu uma chuva, cara. Olha, choveu muito. Deu uma chuva, olha que doideira, deu uma chuva, aí transbordou lá uma água, não sei da onde, e a água, entrou uma água suja do reservatório e ninguém percebeu, né? E aquele reservatório foi contaminado, e eu não sei se contaminou, se foi a alimentação, se foi a água que o povo bebeu. Nossa. Então, rapaz, deu uma diarreia pra todo mundo. em todo Durante mundo. as Você imagina ministrações, mais toda de hora levava 100. 3, 4. Você imagina mais de 100 homens com diarreia, com 3 banheiros, cara. 148 homens. 148 homens, devia ter uns 5 Doideira. banheiros, devia ter uns 5 banheiros. E aí você imagina, 148 homens, 5 banheiros, são 30 Desespero. homens por banheiro. Aí não tinha banheiro, você via aquele monte de gente correndo pro meio do mato. Aquela correria doida, foi o encontro desse cara. E eu tava lá lavando banheiros, cara. Lavando banheiro foi uma experiência muito, muito bacana, porque depois o pastor Silvio esteve aqui, ele não conhecia a igreja, aí ele chegou pra mim, com aquele jeitão dele, né? Na época ainda dentro assim. Meu amigo, que vergonha. Que vergonha. Rapaz, eu coloquei você pra lavar banheiro. Faz parte do processo. Eu falei, pai, você me deu o maior presente, cara, o maior privilégio de poder lavar o banheiro, poder lavar aquelas panelonas lá na cozinha. Foi um presente que você me deu. Se você soubesse que eu tinha uma igreja maior do que a sua, você queria colocar eu para pregar, e eu não fui para pregar, eu fui de fato para servir. Foi um presente que Deus me deu através da vida. Agora- Foi banheiro, hein? Muito! E ruim, hein? A turma ruim, hein? Foi banheiro. A turma do tava banheiro. estragadinha, deu mas trabalho, aí- deu trabalho. Com diarreia, com tudo isso, o seu encontro foi como? Tremendo. Foi tremendo. Então, na volta, não sei se eu posso lembrar disso, porque foi em Contagem, né? Foi no morro, né? E tava chovendo muito. Os carros não saíam. E os carros, e o ônibus atolou na lama, Nossa. juntou uma arada. Lembro do Léo, não lembro sobre o nome dele, Leonardo, que era da rádio. Esqueci o nome dele. Ah. E juntou todo mundo, vou empurrar o ônibus. Eu falei, rapaz, os caras tudo arrumadinho, de calça branca, de tênis branco, entrando na lama. Vai empurrar o ônibus, todo que mundo Deus não empolgado. faz, cara, é impressionante. Foi. Foi legal demais. Foi um tempo Saudade do muito legal. encontro, E cara. o pastor Silvio, tu vai participar aí Vai participar, já Aí da confirmou, família. já mandei mensagem pra ele, confirmou. Ele está no Brasil, Ah, é? tá no Brasil também. Poxa, tinha que marcar pra esse cara vir aqui, Eu queria cara. trazer o pastor Silvio e o pastor Osney. Mas o pastor Silvio, ele vai no dia... Hoje é que data? Hoje? 5? Cinco. Ele vai no dia 8. Agora, No né? Nepal. Poxa, se eu soubesse, eu ter trazido ele aqui ontem. Eu também não sabia. Aí ele vai para o Nepal no dia 8. Que é um presente. Sempre que ele vem, Ele é é um fera, presente. ele é sempre fera. abençoa. Eu lembro dele pregando sobre Pedro aqui na igreja. Falando de Pedro, trazendo uma visão que ninguém tinha, né, pensado, né? Ele é fera. cara, Ele é muito fera, bom, ele é muito fera. bom. É um amigo, um homem de Deus. E é muito legal você ver, assim, saber que a igreja, a nossa igreja, tem participação no ministério dessas pessoas, contribuiu, e hoje talvez as nossas contribuições nem façam financeiramente tanta diferença para eles, como fazia, né, no início, 20 e poucos anos atrás. Né? Graças a Deus, Deus prosperou muito a vida deles lá, mas nós fazemos parte da história deles. Né? Isso é muito legal. Eu acho legal a Fazemos gratidão parte do do coração início, dele né? a ponto Tem outros, né? de colocar a plaquinha na pedra com Tem, o o logo nome da da igreja. CMA lá, tem. Acho legal. E outro, assim, um outro projeto missionário, uma entidade também muito séria, que a gente é parceiro, que é a MCM, Isso aí. do pastor José Rodrigues. Fera também. É o outro que vale a Cara, pena. Tudo Aqui. começou com ele, né? É verdade, Né? porque o Silvio era a ovelha dele. Isso aí. Silvio era a ovelha dele, do Ouvir e Crer. E o pastor... Rapaz, o pastor Zé Rodrigues deve estar com uns 85, 86 anos. Eu acho que é da idade do Bispo Eliel, que é outro exemplo, né? Não Bispo Eliel. para também, né? Não para. 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 Esses dias eu fui pegar o Bispo Eliel aqui na Honda, que ele trouxe o carro dele para fazer revisão. E foi um barato, porque ele ligou para a concessionária perguntando se já tinha feito a revisão, acho que dos 150 mil quilômetros. Aí a menina olhou lá no sistema e falou assim, não, só fez os 140. Aí ele falou, então eu vou levar para fazer. Quando ele chegou para fazer, a menina disse, mas o carro do senhor só está com 146. O senhor ainda pode rodar 4 mil. Aí mas foi bom que o senhor veio, porque foi lá para casa, né? Passamos o dia junto, dormiu lá e tal. Ele andou no carro, cara, que nós demos para ele de presente esse carro, né? Eu lembro. Ele andou nesse carro
150 mil. E outra coisa, ele que andou com 85 anos, irmãos. Ele dirige, ele vai para Roda tudo. Uberaba. E outra coisa. Não tenta acompanhar, não, irmão. Tenta não, que não dá, não. É pesado, é pesado. Pesado? Pesado, ele faz daqui da Itaperuna com 50 minutos. Que isso. Eu faço 1h30. Ele vai voando, eu não sei. Às vezes às 7 horas ele tem hora marcada aqui na Honda às 8, ele sai de lá às 7, 8 horas ele está dentro da concessionária. Fala, como é que você veio? Aí a irmã saiu, meu filho. Ele vem, Mistério. ele põe uma luvinha de couro, igual de motorista de. É mesmo? Ele põe luvinha de couro para poder dar Aderência. aderência no volante. Mete o pé. 85 É anos. pra manter a fé do carona. É uma geração legal. Então, o Bispo ele é um grande exemplo. E a gente está falando aqui da MCM, né, do pastor Zé Rodrigues, que também já tem seus 80 e poucos anos, e muito dinâmico no ministério, cara. Ele está em Brasília essa semana. Vale a pena seguir, viu? MCM, pastor José Rodrigues, segue aí, porque o velhinho é fera. Ele foi para Brasília e estava sentado naquelas tendas lá da manifestação, ele sentado com um monte de gente em volta, assim, e ele ministrando a palavra para aquela turma. Que legal. Né? Bacana, né? E ele falando sobre essa guerra espiritual que a gente está vivendo, né? Esse momento que o Brasil está vivendo, a importância do envolvimento da igreja. E é legal a gente ouvir, porque é um cara que, além da idade, é um médico. O pastor Zé Rodrigues, ele deixou a profissão por causa do ministério, né? Era um cara extremamente próspero, tinha clínicas, tinha agências de carro, e ele larga tudo para poder viver o ministério dele, pastoral. Legal, né? É um Muito exemplo, bacana, é um muito exemplo. bacana. E está lá, 85 anos, pregando até hoje, num vigor admirável. E assim, ele é assim, ele só vai para o lugar que ninguém quer, né? Coreia do Norte, A janela 1040. 40. Ele só vai para lugar que ninguém quer. O negócio de ir para lugar que não é que seja fácil, mas que lugar que outras pessoas estão Pra indo. Disney ele não vai. Não, ele não vai. Então ele quer ir para lugar que ninguém quer ir. Lugar que ninguém quer ir, ele vai. Então, ele foi responsável na ida da Lagoinha para a Índia, do pastor Silva para o Nepal. Ele foi o primeiro. Ele foi para a Índia para ficar 6 meses na Índia, cara. A história dele na Índia é muito legal. Porque ele foi para a Índia para ficar 6 meses e para poder conhecer e saber o que fazer para ganhar a Índia para Jesus. Olha que doideira. Aí um dia Deus falou com ele assim, vai para tal lugar. Olha que experiência doida, irmão. Vai para tal lugar, deu um endereço para ele, que tem um cristão lá. Aí ele pegou um táxi e foi para o endereço que Deus deu. Chegou lá, ele bateu na porta, a pessoa atendeu. Ele falou assim, falou assim, Deus mandou vir aqui, que tem um cristão aqui. Assim, cara, para começar a igreja, cara. E o cara, eu acho que começou a chorar e tal, porque o cristão na Índia é escondido, né? É. E o cara era um cristão, Deus sabia, cara. A experiência do homem, cara. Que E doideira. a menina dos olhos de Deus nasce por causa do lixo. Quando ele vê a menina jogada. Que ele vê um saco de lixo, né? O lixeiro pegando um saco de lixo e jogando, e ele perguntou o que era aquilo. E aí alguém disse, foi uma das prostitutas da rua aí que morreu a noite passada e tal, e ela não tem direito a um sepultamento, então vai pro lixo. Aí aquilo acabou com ele, né? Aquilo acabou com Não vou ele. entrar em detalhes, mas em situações bem precárias. Bem, né? ele médico e pastor e tudo, ele ficou, não, eu não posso fazer isso. Aí quando ele veio, não posso não fazer nada, né? Aí ele veio e desafiou, na época, o pastor Márcio Valadão, abriu o trabalho no Nepal, e ele manda o Silvio para o Camboja. Não, ele desafia o pastor Márcio a abrir na Índia, e ele vai para o Nepal, porque as meninas eram compradas do Nepal. Então, eu vou para a fonte para poder fechar, né, essa fonte, para não ter como comprar mais, e a Lagoinha abre na Índia para poder resgatar as que já estavam ali. Você vê que o cara, ele cheio de conhecimento, cheio de cultura, ele vai utilizar tudo isso em prol do reino. Do reino, cara. É muito lindo, cara. Essa revelação também. Muito lindo. Eu acho legal a gente Deus falar levar ele até a casa de Cara, né? Poxa. Tem crente ainda, né? Que Tem isso. crente, porque a gente vê isso na Bíblia, né, cara? Que o Filipe, que Deus chega para Filipe lá para uma multidão, Deus tira Filipe, coloca lá
na estrada para poder encontrar com o eunuco de Candace. Quer dizer, a gente vê isso na Bíblia, cara. O anjo fala para Cornélio para encontrar Pedro. E E aí manda fala, chamar agora pro teu- vamos para começar lá com os gentios. Na casa do curtidor lá, vai lá, manda chamar doideira, e né? tal. Pai, a gente vê isso acontecendo. Ainda tem crente, né, cara? Nos dias de Mas hoje. eu acho legal a aposta, a gente falar Já com... são 7h04. Não tô com pressa não, só tem sabatina 7h30. 7h30 tem sabatina hoje! Se você tá em casa, venha pra cá, porque vai ter uma sabatina hoje. Outra sabatina. Só vai acalmá-la. Só vai Só vai acalmá-la. acalmar a Xana, né? Vai ser a sabatina hoje. Nós vamos terminar. Gente, nós estamos aqui 1 hora só falando da programação. E nem chegamos ao final aí. Vamos falar então do restante pra gente encerrar, Bom, porque o nosso produtor já tá chamando a atenção ali, E- falando da hora A ali. voz oculta dali A já voz chamou a oculta atenção. já tá chamando a atenção, que já passou da hora. Vamos lá. Eu só acho legal a gente enfatizar que a gente fica falando dos missionários. Poxa, inspira. Mas a gente tem como fazer missões indo, contribuindo, intercedendo. Então, a Rede da Família é a oportunidade de a gente estar contribuindo. Fazendo tudo, né? Então, Na verdade, a gente entende que a gente deve fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Porque a gente vai hoje nas células, a gente vai nas A questões nossa- missões urbanas. urbanas. a nossa né? igreja vive essa intensidade, né? É. De fazer missões, porque até mesmo porque a gente aprendeu, né? Que missões não é só quem está lá na África, quem está, não. Missões é o nosso projeto na Fazendinha, as missionário. crianças, são as nossas células espalhadas pela aí. cidade, né? É a pessoa que está evangelizando no De Volta para Casa. Isso é um projeto missionário urbano que impactou vidas, né? E contribuir faz parte desse projeto. Ninguém é tão pobre que não tem algo para dar, para distribuir, para contribuir para alguém que tem menos. Então é importante todo mundo contribuir e orar, que é o que não exige de nós, né, um talento, não exige de nós um conhecimento, não exige de nós nenhum recurso, só exige de nós amor. Né? Então é o papel do missionário. pode faltar, Não verdade. pode. Mas vamos lá, então, encerrando a programação, domingo encerra então com culto à noite. Isso. E eu acho válido a gente falar da segunda-feira da semana que vem, no dia 12, a gente tem um workshop sobre marketing digital com o professor da FECAF. que é a Eu fiquei faculdade. querendo, eu tô com a cabeça ruim pra caramba, né? A idade misturado com o tal do Covid, irmão, tá piorando a situação. Eu fico assim, gente, o nome, eu não lembrava do nome da faculdade. FECAF. FECAF. FECAF, a faculdade de São Paulo. Que nós estamos com a parceria, né, pro nosso projeto ano que vem dos estagiários. E eles disponibilizaram para a gente um workshop nessa área de marketing digital. Eu acho que para quem é empreendedor, para quem quer fazer uma renda extra, para quem às vezes quer só divulgar melhor a sua célula, a sua máquina. E tem os blogueiros da igreja, as Tem, blogueirinhas, todo que um gosta monte. E como alcançar, né? Como E- alcançar mais vidas. Como potencializar essa ferramenta que a gente tem aqui na internet hoje. usar por bem. Saber Por usar. enquanto está Sabe- livre. Saber usar e usar por bem. Por enquanto A gente está não tem livre. acesso. E Mas- vai continuar. O 9 dedos não vai subir a rampa, não. Bem, eu creio. Só se for preso, querido. Assim seja. Tribulado. Mas dia 12, às 19h30, a gente vai ter um workshop muito especial. E quem tiver interessado em fazer parte do projeto do estágio, precisa estar Porque vai ter depois processo seletivo depois. Isso aí. Né? E para participar do workshop tem que fazer uma inscrição. pelo aplicativo da igreja. Não tem custo nenhum, é de graça, tá bom? É de graça. Pode até trazer o quilo de alimento, mas também não vai participar mais do negócio, que o negócio da contagem antes, né? Eu tentei puxar antes um pouquinho para ver se eu puxava pro meu lado, Lá mas não não deu, consegui. não rolou, né? Mas enfim, é gratuito o workshop, mas é bom que você faça a inscrição, porque o número de vagas, né, do espaço é limitado, vai ser no Espaço Now, e eles são 100 cadeiras, se não me engano. São 100 cadeiras, dá até para colocar um pouco mais, mas, enfim, você faz a inscrição e vale muito a pena. Vale muito a pena. Vamos encerrar, gente? Deixa eu só ler um comentário aqui. Vou explicar. A Regina Monção falou assim, ó. Eu tenho 69 anos e não conheço Guaraná de rolha. Conversa com o pastor Luiz Otávio. Nós aprendemos com ele, Regina. Regina, você viu que ele que fez o comentário do Guaraná Porque de ele Rolo. me ensinou. Eu nunca ouvi falar também. Não, Eu perguntei. ele fez o comentário do Guaraná, De rolha. vovó, Não, você. esses dois. E ele Guaraná de rolha, ele falou de rolha. Eu perguntei se era da época dele, rapaz. Rapaz, eu tenho 55, Regina, eu não lembro de Guaraná de rolha, não. Eu lembro que em Itaperuna tinha uma fábrica de Guaraná, Guaraná Ita, se não me engano,
mas já era de tampinha, né? Não é da minha época, não. Não é da minha... eu acho que eu já vi foto. Eu acho que eu já vi Ele foto. mostrou, na casa dele tem, né? Aham. O que é rolha? Aham. Não, tô brincando, não exagero. Então vamos lá, meu povo, nós vamos terminar. Gente, por mais que seja só um bate-papo, a gente tenta nesse bate-papo descontraído, desse ambiente descontraído, tentar trazer não só informações sobre a igreja, mas hoje nós compartilhamos sobre questões que eu acho que são muito interessantes a respeito do reino. Sim. Né, essas questões missionárias, o que Deus está fazendo, o que Deus, né, e o que a igreja está fazendo, nosso papel. E algo que hoje é um desafio para nós como igreja, que eu sempre tenho desafiado, não só nós como igreja local, mas outros pastores, outros ministérios, a sermos igreja com uma visão mais, uma cosmovisão. Né? E a importância de nós como igreja estarmos envolvidos em tudo dentro da sociedade, em tudo. Seja na educação, seja na cultura, seja na política. Exercer influência. Seja no esporte, né, cumprindo com o nosso papel de influenciar, enfim, de nos posicionar. Né, essa ideia de que a igreja não se envolve com isso, a igreja não se envolve com aquilo, é uma artimanha do diabo para tirar da igreja a força dela, justamente a força de influenciar. Né? Então, nós, como igreja local, a gente tem cumprido bem esse papel, graças a Deus. Nosso papel é transformar a cultura de onde estamos para que Cristo volte e encontre a cultura do reino implantada. Por aí. E se nós ficarmos omissos a isso, nós vamos falhar categoricamente na missão da Nossa igreja. A missão da igreja. E essa ideia, né, do conformismo, né? A gente ouve isso de pastores, não, porque essa geração é assim mesmo. A pregação do evangelho não tem a ver com a realidade de uma geração. A pregação do evangelho tem a ver com o evangelho. É a cultura do evangelho, é a cultura do reino, né, que vai sempre chocar aquela geração de alguma forma. Né? Há 2000 anos atrás, o evangelho chocou os gregos, chocou os romanos. Chocou até mesmo os judeus. Chocou os judeus, sim. né? Eles não A aceitaram a por isso cultura do que- reino. a cultura da graça. Né? Então, Por isso que o comentário que o senhor fez com a conversa com o pastor Alex Bovo, sobre, não, porque aqui nessa cidade é muito difícil, o povo daqui, não existe isso. Não. O evangelho é um só, poderoso. Se o evangelho está sendo pregado na íntegra, Ele vai chocar. chocar. E vai chocar, inclusive, a própria igreja. Isso. Inclusive a própria igreja. Então é isso. Vamos encerrar. Cada um aí dá um alô para a turma que está lá do outro lado. Fique à vontade. Vamos Começando começar- agora pelos mais novos. Pelos mais novos. Então vamos lá, gente. Bom estar aqui. Como faz bem, né? Estar aqui. Legal que ele assumiu mesmo que ele é mais novo, né? Então tá bom. Bom estar aqui, bom participar desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Muitas perguntas aqui. O pessoal já atendeu a convocação do senhor. O bonde da Xana chegou. O bonde está aqui fora. Vamos lá, não sei o quê. Vai ser legal. Eu não sei para ela, mas enfim, vai ser legal. E bom estar aqui. Eu tenho certeza que você foi abençoado, edificado. E com certeza, através de um bate-papo tão descontraído, a gente consegue nos abençoar. Eu acho que a palavra é essa, né? Sim. Segundo mais novo agora. Não, se for na ordem que você começou, é ele. Vamos lá. Gente, muito legal estar aqui, sempre. Acho que a grande lição que fica é: vive intensamente o reino, seja um missionário onde você estiver, na realidade que você estiver, e viva tudo aquilo que a sua igreja local tem proporcionado para você crescer. É isso. Amo estar aqui, amo falar de Jesus, amo conversar com vocês. É isso aí. Viver intensamente e ser perseverante, né? Isso aí. É a chave para a gente chegar ao final, celebrando. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima semana. Se Deus quiser. Então, segunda-feira, antes do workshop, Antes do workshop. nós vamos estar aqui em mais uma Boca Boca Bendita, Bendita. podcast do AP Luciano. E é sempre muito bom saber que você está do outro lado. Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana para você. Até a próxima.